Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje vamos falar sobre uma chave para ver mudanças. E eu quero compartilhar uma palavra que está em Mateus, capítulo 11, versículo 12. Estarei lendo na atualizada, que diz o seguinte: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Mas aqui o Senhor está falando sobre o reino de Deus, porque há dois reinos, o reino das trevas e o reino de luz, o reino do Filho do seu amor, Rei Jesus. Lá em Colossenses 1,13, o apóstolo Paulo diz que Deus nos transportou do império das trevas, ou seja, do reino das trevas, para o reino do Filho do seu amor, Rei Jesus. É o reino de Deus. Jesus é o rei do reino de Deus. Então tem dois reinos. Um rei das trevas reina no reino das trevas, e o Rei Jesus reina no reino de luz, que Deus é luz. Então chega um momento, certa fase da nossa vida, que ele nos transporta de um reino para o outro. E isso é tremendo, é maravilhoso quando isso acontece. Eu sempre digo, isto é o maior milagre que pode acontecer. Porque senão a pessoa vai ficar eternamente no reino das trevas. Para sempre. E se formos transportados para o reino de luz, o reino do Filho do seu amor, Rei Jesus, o reino de Deus, nós estaremos vivendo com Deus agora e depois do além, sempre eternamente. Só que tem uma observação muito importante aqui nesse pequeno versículo que Jesus fala ao nosso coração hoje, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Olha só o que diz, desde os dias de João Batista até agora. Ele estava falando quando ele estava aí, então desde João Batista, que veio antes dele, até agora, e continua até agora, até hoje. Até aí onde você vive, na cidade, no estado, no país onde você vive, com a tua família, no teu meio, teu círculo de pessoas, diante de tantas circunstâncias, situações boas, agradáveis ou desagradáveis. Cada um passa aflições, porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então é normal ter aflições, preocupações, muitas vezes passar por angústias, por tribulações, por provas difíceis, né? Porque no mundo tereis aflições, Jesus disse, mas tenha bom ânimo, eu venci. Então, amado, Jesus venceu. Por isso que devemos segui-lo, não porque é uma obrigação, mas para sermos bem-sucedidos. É o único que venceu o príncipe das trevas, o único que ele venceu o reino das trevas, e para nos transportar desse império das trevas, sob a tirania desse rei das trevas, que é o inimigo, para o reino do Filho do seu amor, Rei Jesus. Então, quão maravilhoso é isso! Mas isso precisamos ter no nosso coração, esse desejo, essa vontade de ficar livre dessa escravidão, ficar liberto, ficar livre e estar com Jesus, o reino de paz, o reino do Filho do seu amor, Rei Jesus, Deus gracioso, maravilhoso, que tem prazer em ver seus filhos bem-sucedidos, agraciados, protegidos, prósperos, mais que vitoriosos. Tudo está nas promessas de Deus, da palavra de Deus. Só que para isso exige um esforço aqui.
Jesus fala desse esforço. Olha, veja bem, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. Então exige de nós um esforço. O Senhor já fez esse esforço. Ele foi para a cruz, se negou a si mesmo, tomou a cruz e foi para a colina do Gólgota, na cruz do Calvário. Ele foi crucificado, morto, sepultado e ressuscitado no terceiro dia. Vive e reina eternamente e subiu ao céu e está à direita do Pai. Rei dos reis, Senhor dos senhores, e enviou o seu Espírito para nós, para habitar dentro de nós, para nos ajudar, para poder se esforçar. Então, todo aquele que vir a crer e ser batizado, o Espírito vem para dentro. Então, o primeiro passo, você precisa crer nesse sacrifício perfeito de Jesus na cruz, da morte, da cruz, do sangue derramado, da ressurreição, na vitória de Jesus. Quando você crê, Ele te honra, Ele te dá o Espírito, Ele se dá a si mesmo, vem habitar dentro de nós. Então, aí começa uma vida nova, vida abundante, vida plena, vida mais que vitoriosa, vida eterna. E por isso que é tão importante sabermos disso, tomarmos conhecimento que nesse mundo tem aflições, tem luta, tem provas, mas aí você precisa se esforçar. Você precisa crer na palavra de Deus, crer em Jesus e se esforçar, meditar na palavra de dia e de noite. Quantas pessoas não conseguem nem sequer meditar na palavra de Deus? Dá sono, vem distração, aparece de tudo que é distração para não meditar na palavra. Então exige um esforço para termos um devocional diário, uma intimidade, um tete-a-tete com o Pai Celestial. Quando você creu e foi batizado, você é um filho, uma filha de Deus, então você precisa se esforçar para se relacionar com Ele, crescer nesse relacionamento e também com as pessoas ao teu lado, com o teu próximo. Estar em comunhão, viver em unidade, em concordância sobre a palavra de Deus. Não discordar, mas concordar com a palavra de Deus, isso é tão importante para continuarmos vencendo, conquistando, avançando, prosperando. Você precisa ter uma intimidade com o Senhor, um relacionamento íntimo com o Senhor e também com o teu próximo à tua volta. Já começa com o teu cônjuge. Amar verdadeiramente, se doando, sacrificando, se presenteando. Não só pensando no prazer, mas primeiro o amor ao Senhor. Você recebe o amor de Deus derramado no teu coração para que você ame Ele. Lá em 1 João diz, 1 João 4,19, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então é possível amar porque você recebeu Cristo, recebeu o Espírito Santo e veio habitar em ti, no teu interior, no teu coração. Então você tem esse amor porque Deus é amor, para amar Ele em primeiro lugar. Também olhar para o teu lado e amar o próximo como a si mesmo. Ali começa com a esposa, começa com os filhos, começa com a tua vizinhança, o teu círculo de pessoas amadas. E tudo isso exige esforço. Por que esforço? Porque na nossa natureza humana, ela é contrária. Então exige um esforço. Se você não se esforçar, a natureza humana ela vai ficar no comando, no controle. Mas desde o dia que Jesus entrou no teu coração, o Senhor veio habitar, fez morada eterna, o Espírito está contigo, é para você amar o Senhor em primeiro lugar e o próximo em segundo lugar como a si mesmo, e ter esse esforço. Por isso que o Espírito vem habitar também, não só para nos dar a salvação, a vida abundante, a vida eterna, mas também para nos ajudar. Ele é o nosso ajudador. Para ajudar tudo naquilo que for possível, preciso, necessário, para você poder se manter no reino e avançando no reino, expandindo, cooperando para expandir o reino,
por onde você vive, onde você mora, onde você trabalha, o teu local de trabalho. Isso tudo exige esforço para ser um instrumento de Deus. Esforço para negar-se a si mesmo. E Jesus disse, quem quer me seguir, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Então, quer dizer, quando nós recebemos o Espírito, é para seguir ele, seguir o general, o Todo-Poderoso. Só que precisamos ter esse esforço de negar as nossas vontades próprias. Muitas vezes elas não estão alinhadas ainda com a vontade de Deus. Então precisamos se esforçar para deixá-la em segundo plano e sempre a vontade de Deus em primeiro plano, em primeiro lugar. Porque essa ela é boa, agradável e perfeita sempre. A nossa nem sempre é boa, nem sempre é agradável, muito menos perfeita é. Então veja bem o esforço de se dispor, servir ao Senhor com amor, com alegria, com gratidão, servir ao próximo como a si mesmo, porque Jesus diz que devemos amar o próximo como a si mesmo. Esse servir, quando Jesus fala, lá em Mateus, que quando se deu um copo de água, quando você foi visitar alguém, quando você socorreu alguém, ajudou alguém, está ajudando a ele mesmo. E tudo isso exige esforço. Amém, irmão? Veja bem, então, né? Tomado o esforço. E os que usam de força se apoderam dele, né? Olha só, e os que se esforçam se apoderam dele. Então, você quer viver intensamente o reino de Deus, exige esse esforço. Esforça-te, tá bem? Então, vamos lá. Mas antes, eu gostaria que você desse o gostei, se inscrever no canal, assinar o sininho para receber todas as mensagens, divulgar nos teus contatos, né? Para que você tenha essa iniciativa. Você não fique de braço cruzado, não fique indiferente diante das provas, das tribulações, das lutas, dos ataques, das investidas das trevas, das aflições, dos problemas. Não, não te conforme, mas tenha iniciativa dentro da tua possibilidade. Começa a ter iniciativas, vê uma alternativa que está de acordo com a vontade de Deus e começa a reagir, começa a ter atitude. Você verá a grande vitória do Senhor. Você verá o reino de Deus, você viver a realidade do reino de Deus. Abençoado de uma forma plena e completa. Isso é possível no reino de Deus. E não só agora e para sempre, eternamente. Amém? Vamos lá. Então, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado mais uma vez. A tua palavra foi liberada e tu falaste, Senhor, hoje, Senhor, que a chave para ver mudanças é necessário essa iniciativa. Não se conformar com a circunstância, situação adversa, mas diante disso aí, Senhor, buscar alternativa, iniciativa, por mais pequena que seja, por mais simples que seja, mas venha haver essa iniciativa. No interior de cada um, o Espírito Santo opera essa realidade, para que possam realmente viver a dimensão do reino, a dimensão da glória do Senhor. E o Senhor ser glorificado de forma plena e completa na vida de cada um, através de cada um. Em nome de Jesus, dia ricamente abençoado, em nome de Jesus. Shalom, shalom a todos.